pela coordenação da equipa econômica. Eu gostava de fazer aqui uma contextualização, né? Num período em que nós percebemos que a nossa economia estava muito bloqueada e tensa, nós tivemos o chefe do executivo a fazer um périplo, é assim que se diz, não é? Por muitos países afora, logo no primeiro ano de governação do seu mandato, a busca fundamentalmente de apoio, investimento na nossa economia, não é? Nós falávamos e ouvíamos que estávamos diante de uma diplomacia econômica, porque percebíamos, de facto, a fragilidade que a nossa economia estava a atravessar. No momento em que tomamos consciência, de facto, de como estávamos, como gerimos, o dinheiro arrecadado no bom momento, no momento em que se levantou fundamentalmente a bandeira da luta contra a corrupção, isso tudo também ajudou, de certa forma, a buscar legitimidade internacional para as transformações que nós, de facto, precisávamos, não é? Tanto que no Estado da Nação de 2018, se bem me lembro, o chefe do Executivo reconheceu que, e falava-se muito das excessivas saídas, né, que se tinha na altura, que na verdade tinha como objetivo fundamental o investimento que nós precisávamos para a melhoria do setor. Eu não me sinto confortável para dizer que de facto a gente começa a sentir ou não ganhos ou melhorias significativas no setor da economia. Permita-me dizer pelo seguinte: desde 1975 o governo angolano enfrenta dois grandes problemas. O primeiro tem mesmo que ver com a matéria econômica e o segundo tem que ver com a matéria social. Em termos econômicos, nós infelizmente não demos passos, eu não diria significativos, mas tão sólidos que hoje a gente poderia ter uma situação menos penosa, né? Quando eu falo a situação penosa, é a consequência que a gente observa na situação social, que é sempre consequência daquilo que se faz em termos econômicos. A situação social é visível, todos nós sabemos como é que estamos, aliás, é só olharmos para os índices de desemprego, para olharmos, sobretudo, nas ausências de bem-estar, qualidade de vida, poder de compra e tudo mais. Infelizmente, nós não conseguimos andar bem em termos econômicos para responder a esta situação. Repara que nós somos tão somente um dos maiores, pelo menos no top 5 dos países que mais cresce a nível mundial. Angola está lá, deve estar em terceiro lugar, se não me engano, né, segundo os dados estatísticos internacionais, da população que mais cresce. No entanto, se tu tens anualmente novas bocas para alimentar, tu tens um crescimento vertiginoso da população e tu tens uma economia que não acompanha esse dado demográfico, nunca se vai sentir de forma real, factual, o impacto na qualidade de vida das pessoas. As reformas são, de facto, o imperativo para a mudança do paradigma político e social que nós queremos. Tudo advém, de certo modo, da economia. Mas eu teimo em dizer que a nossa equipa econômica é a que menos acerta nos últimos anos, né? As suas políticas não vão, de facto, de encontro àquilo que nós queremos. Nós não podemos confundir o efeito da recuperação dos preços com a reforma econômica. São coisas completamente diferentes. Porque a reforma econômica começa no orçamento. A partir do momento em que os investidores e o cidadão consegue perceber, por intermédio dos orçamentos e outros instrumentos, que de facto não estamos a fazer reformas significativas, nós temos resultados. O índice de desemprego, eu já disse há bocado, continua muito alto. Nós estamos a falar de dados do INE, que é um instituto credível para nos falar sobre isso. Nós estamos a rondar acima dos 33% da população ativa no desemprego. Quem vai resolver essas questões? As soluções hão de vir dos programas que devem ser exarados e implementados com um apoio fundamental pela equipa econômica. Nós não vimos. Bem, eu não vou duvidar de todos os indicadores, porque até existem, mas existem para nível externo. Mas temos que perceber que o Estado, o governo angolano, trabalha e deve garantir a estabilidade do cidadão que o elegeu e não necessariamente para o nível externo. O que é que eu quero dizer com o nível externo? Filomena e nossos telespectadores, mais de 50% do nosso orçamento é para o exercício da dívida. A nível internacional nós estamos bem, somos bons alunos, estamos a pagar dívida, estamos a pagar contas, mas cá dentro, no bolso e no prato, o cidadão ainda não sente. É um processo, de facto. E devemos todos ter calma, apoiar, analisar, criticar os programas quando não apresentam significativos resultados, sugerir. Eu acho que o governo tem que se permanecer aberto para críticas e sugestões, mas, repito, a equipe econômica não brilha como devia, não marca golos, como a gente costuma dizer, às vezes um pouquinho
a brincar. Eu acho que por enquanto exatamente, vou eu vou pegar precisamente no facto de ter dito que a equipa económica ainda não mostrou na prática o que é que se deve, o que é que se está a fazer de facto para que nós tenhamos, ou que a nossa economia tenha ou ganhe um impulso, tal como fez referência ao Ministro de Estado. E eu vou passar precisamente a pergunta aqui à Clarice, exatamente a mesma pergunta, no sentido de que quero ouvir a sua opinião, precisamente para ver se vai de acordo com a opinião da Tânia, que se mostra bastante cética relativamente aos ganhos que as reformas económicas já estão a trazer para o país. Em parte sim, em parte eu concordo com a Tânia de Carvalho. Tânia, é um prazer estar contigo outra vez. Obrigada. Pois é, mas discordo quando a Tânia diz que o ponto de partida para que haja reformas económicas e para que as coisas andem bem, tudo começa realmente na economia para o resto. Eu acredito que tudo começa nas políticas para a economia, porque se as políticas não forem bem gizadas, então tudo o resto não vai dar certo. E nós temos um histórico muito grande relacionado com esta questão, em como as políticas que são delineadas para o setor da economia não dão certo, e para não termos que ir até o saneamento económico financeiro dos anos 80 e poucos, olhemos mesmo para a diversificação da economia que foi muito propalada e que de certo modo encontrou eco no seio da sociedade, porque as pessoas, nós todos estávamos à espera que esta diversificação da economia fosse algo que efetivamente iria dar resultado. Mas a diversificação da economia está agora no último ano do mandato, Sua Excelência Presidente da República, então, como eu digo sempre, estamos praticamente na pré-campanha. Agora seria a altura de nós escolhermos os dados daquilo que foi feito em relação à diversificação da economia. Mas se em 5 anos de mandato, a 4, 5 meses das próximas eleições, é que nós estamos a ter os primeiros frutos, então acho que ali eu concordo com a Tânia que alguma coisa efetivamente não andou muito bem. Não andou muito bem porque a economia é que movimenta a sociedade, movimenta o país, é que mostra aquilo que o Executivo está a fazer e, de facto, vê-se os frutos. Não se vêem nos relatórios, os frutos vêm-se no prato, vêm-se no dia-a-dia, vêm-se na zungueira. Nós somos praticamente uma economia informal em todo o país. O país sustenta-se a partir da economia informal, tirando os grandes importadores e por aí fora, mas depois vai-se diluir em cada casa, em cada esquina, em cada rua. As calçadas todas são praças, então isso mostra como é que a nossa economia está a ser gerida, e para o olho do cidadão comum o fruto é este, que ele tem a possibilidade de ver todos os dias na pessoa que anda de chinelos, porque não tem nem sequer capacidade para comprar um sapato em condições, nas pessoas que não têm, que andam maltrapilhas, mal vestidas. Uma sociedade, quando tem saúde, tu consegues ver nos seus cidadãos, como é, no rosto até das pessoas, tu consegues ver que o rosto das pessoas é um rosto com esperança, é um rosto que mostra dignidade, que este governo aposta no cidadão. Portanto, nós vemos crianças que ainda estão a pedir esmola e pessoas, quer dizer, a comerem dos contentores de lixo. Acho que há qualquer coisa que tem que se fazer para se mudar
este quadro que é de facto desolador. Lamberga, a Tânia fazia referência há instantes sobre a falta de emprego, continua a falar-se do investimento privado para o crescimento do setor produtivo, para também isto poder haver, para que haja também mais postos de trabalho. Qual é o seu entendimento? É verdade. O setor produtivo tem que se mexer. A máquina do não petrolífero, não é, tem que se mexer, e se a máquina funcionar, de facto vão acontecer vários empregos. A agricultura é uma delas, não é? A agricultura é a que mais emprego pode dar, e então seria de facto ali a aposta. Investir, dar vida ao setor privado, dar vida de facto aos nacionais, porque em termos de investimentos sérios na agricultura, nós estamos a pensar no estrangeiro, né? Mas se queremos pôr a máquina da diversificação da economia, como disse a Clarice e a Tânia, nós temos de facto que começar por aí, dar vida. É verdade que as reformas estão a ser feitas e, embora não tenham resultados visíveis, que no prato do cidadão, nem na vida do cidadão faça sequer cócegas, não tem. As reformas na vida prática não se sente. Ainda. Mas em termos disciplinares e de procedimentos, a reforma começou. Em termos de procedimento, a reforma começou, porque nós hoje começamos de facto a ter disciplina. O facto de nós aceitarmos, ou termos ido chamar, não aceitamos, de termos ido chamar o FMI para nos dar apoio, significa dizer que nós pensamos em disciplinar os nossos procedimentos, em disciplinar a forma ou as políticas que nós gizamos para então alcançar os famosos superávites de que sonhamos, os famosos crescimentos, as correções, os desequilíbrios, tudo isso, aquelas brincadeiras de que não falta emitir no vazio, aquilo de não sei o que, todas essas coisas. Então nós trouxemos, pedimos o apoio, o governo pediu o apoio do FMI, mesmo nesta fase, para a correção de desequilíbrios, de procedimentos meios que anormais. Do meu ponto de vista, tudo o que as meninas disseram está correto, mas eu concordo que as reformas estão sim a ser feitas nestes termos, em termos disciplinares e em termos de procedimentos. Hoje, quando se fala que para se pagar aquela famosa dívida, falamos aqui que nós estamos a pagar as dívidas, as internas, mesmo as externas, mesmo as internas, daqueles camionistas que de 1975, 70, não sei o que, até hoje continuam a ser pagas. Eu não sei quantas vezes já foram pagos. Hoje, quando para se pagar essas supostas dívidas, já se chama o IGAI para de facto investigar as contas, se é verdade que se fez, se não fez, já que alguma melhoria. Isto é fruto das reformas, aquilo que o ministro diz, dos tais desequilíbrios estruturais, aquelas coisitas de quereres criar classes ricas sem as ter, tirando do dinheiro não sei de onde e dando dinheiro não sei como. Quer dizer, aquela anarquia mesmo que existia na nossa economia. Eu acho que em termos disciplinares a reforma está a ser feita. Nos termos práticos, eu concordo plenamente com o que foi dito. Suzete, qual é o seu entendimento? É assim, o país viveu uma recessão desde 2016. Além disso, a redução do preço do barril de petróleo, que iniciou em 2014, prejudicou-nos bastante. Depois, no início da presidência do presidente João Lourenço e o seu executivo, tivemos pouca sorte da pandemia do Covid-19. Portanto, não foi fácil e nunca ninguém gosta de apertar o cinto. Isso é conhecido mundialmente. Este problema
desta recessão não foi só em Angola, todos os países, fala-se de se comer ao lixo. Vocês chegam à Europa, ainda há pouco tempo estive na Europa e encontrei pessoas a dormir na rua com cartões no inverno horrível e a dormir com cartões. Portanto, não é só em Angola que isso acontece. Então, eu gostava aqui de salientar o seguinte. Estas reformas que o Presidente fez e que não agradaram a toda a gente, hoje vê-se resultados. Porquê? Porque com todas as reformas que o Presidente fez, nós conseguimos ter credibilidade também internacional. E então, a projeção é de crescimento gradual. Portanto, nós não podemos pensar que agora fez-se as reformas e amanhã já estamos a produzir café e temos aí a agricultura toda a dar para nós até exportarmos. Portanto, isso é utopia. Quando nós montamos uma fazenda, só ao fim de X tempo é que começa a produzir. Portanto, não é de um ano para o outro. Estamos aqui a falar de 4 anos de governação. Então, este crescimento do PIB e a redução da inflação que nós tivemos foi muito importante para Angola, porque é das maiores referências internacionais económicas e a referência para os investidores. Nós hoje estamos a ver dia a dia, na nossa televisão, investidores que vêm porque acreditam no nosso país. Portanto, valeu a pena este sacrifício. Acho que podem criticar, mas os resultados vão se ver. Além disso, este crescimento sustentado e sustentável vai, com a diversificação da economia, vai trazer grandes investimentos, quer nacionais, quer de estrangeiros. Nós vamos ter investimentos nas indústrias, por exemplo, se formos fazer, ainda no outro dia estive na zona económica, é impressionante o que era a zona económica e o que é hoje. Portanto, há ali um trabalho brutal, há trabalho feito, há resultados. Só que os resultados não se veem aqui na rua, nós temos que percorrer o país e ir ver o que é que nós já temos feito. Portanto, há muita coisa feita, já há muitos produtores de gado, já há muita, e vamos ter mais. Dei um trabalho e tempo ao Presidente João Lourenço, que teve de facto uma coragem, na minha opinião, ele foi muito corajoso em apertar o cinto. É evidente que não é fácil, mas estamos a ver resultados. Não podemos dizer que não há resultados. Há muitos resultados, de Cabinda ao Cunene. É só circular o país, começar a visitar e falarmos de facto com conhecimento de causa. Tânia, pego aqui na recessão económica citada aqui pela Suzete e o peso do petróleo ainda na nossa economia. Temos estado a acompanhar as notícias pelo mundo, muito também fruto dos conflitos na Ucrânia, que o preço do barril do petróleo está a subir bastante, está acima dos $100 neste momento. Como é que entende que isto poderá refletir-se de imediato na nossa economia? Primeiro, deixa-me dizer o seguinte, eu concordo com o que diz a Suzete quando diz que, de facto, o Presidente da República foi muito corajoso em ter feito as reformas que fez inicialmente. Mas é importante sublinhar que a equipa econômica não conseguiu acompanhar a pedalada inicial do Presidente da República para esse aspecto. Não é? Sim, saiu. Eu lembro que nós até às vezes falávamos, o Presidente da República sai muito, não sei o quê, e ficávamos a cobrar, ia para a Alemanha, não sei o que, tínhamos encontro com os investidores, fazia. A equipa econômica adormeceu, não seguiu este ritmo. Por isso é que nós não temos o resultado que esperávamos. O preço do petróleo, sim, é uma pergunta interessante. Nós, infelizmente, ainda nós temos um governo petrodependente. Não é bom.
A conversa, a história, a necessidade de se implementar de facto a diversificação da economia é antiga como as nossas necessidades. Nós não o fizemos. Hoje o petróleo está acima dos $100, é ótimo, mas nós não vamos conseguir tirar proveito significativo disso. Por duas grandes questões. O nível de produção vai regredindo cada ano que passa. Há mais de 5 anos atrás nos foi prometido, por exemplo, que nós teríamos uma Sonangol cotada na Bolsa de Valores de Joanesburgo. Não aconteceu. Nós não fizemos investimento para manutenção, para melhoria. Nós não temos até refinaria, se quisermos assim falar rapidamente, né? Porque também não sou especialista no setor, mas acompanho-se fundamentalmente pelo nosso governo ser um governo petrodependente. Então, mas tu não produzes um número significativo de barris para fomentar significativamente a tua economia, esse crescimento é só problema, porque vai só levantar esperança aos outros e você não vai responder. Você não vai responder. O nível de dinheiro que entra hoje não é o que entrava no passado. A Suzete falou do Covid, sim. Covid foi um mal necessário? Foi. Mas também deu uma bênção em uma parte. Porque se não fosse a questão da moratória, nós essa hora estaríamos também acima do PIB, 100% acima do PIB. Não estamos porque, pronto, tivemos já a benevolência, né? Espera um bocado, espera, não quer, tira, juro, não sei o que, essa história toda que os economistas dominam. Então, nós não podemos e nem devemos ficar entusiasmados com o preço do petróleo hoje, porque essa é uma situação que vai durar o que durar. Não vai ser para sempre esse estamos em cima do 105, mas 30 dias vamos ver se vamos permanecer ali. Mas estamos até a investir muita coisa, em indústria, estamos a investir muito. Nós devíamos investir mais, Suzete. E nós temos a investir. Obrigação de cobrar de acordo às nossas capacidades. Mas vamos. O povo angolano, o nosso governo, as nossas capacidades materiais e intelectuais, merecíamos ter mais do que temos. Vais ficar No surpreendida entanto, com o que e é ótimo, é ótimo. Muito. Qualquer angolano deve sentir-se feliz quando vê as coisas de facto avançarem e cobrar é uma forma de ajudar também. Temos que ser sinceros. A nossa equipa econômica não tem o direito de fazer um discurso, ainda por mais que estejamos na fase em que estamos, temos que ser o mais realista possíveis. Não nos entusiasmemos com... Como é que se diz então? Não ficamos só entusiasmados com o preço do petróleo, que está hoje acima dos 100 e tal, porque eu visualizo nisso um problema, porque o angolano sabe que as receitas dependem daí, mas se calhar não tem a consciência de como está o setor atualmente. Nós não fizemos os investimentos necessários para agora termos, de facto, vamos lá, rendimentos que devíamos ter numa fase como essa. Se quiséssemos, por exemplo, ter um fundo soberano dedicado à agricultura, para esse excedente, se de repente dissermos, não, conforme se criou os imperativos, os ideais que estavam na base do fundo soberano, se fossem só de facto verdade. E se agora nos reestruturássemos e investir naquilo que de facto a gente precisa, ganharíamos todos os angolanos. E é isso que a gente deve apelar aqui. Mas temos aqui também um problema. Há fundos que vêm para Angola e que não são aproveitados. Eu dou-te um exemplo. Cabinda tem um fundo de Israel de $200 milhões. Até agora só foram aproveitados 20 milhões. Se não forem aproveitados, voltam para trás. Mas e porquê que não estão a ser aproveitados? Porque nós, as pessoas, têm muitos... Nós angolanos, muitas vezes, temos receio de nos metermos em projetos. O executivo não é? Em projetos. O executivo não são aprovados. Não são os angolanos. Porque nós temos um problema também na concessão dos projetos. Temos esse grande problema. Pois é, os projetos, a maior parte das vezes, primeiro vêm as viaturas topo de gama e tal, e é complicado, não é? Eu acho que é importante que as pessoas que fazem parte de estruturas dirigentes governativas como tal tenham consciência, né? Hoje nós temos uma necessidade imperiosa de correr, o país tem que se desenvolver, isso já não pode continuar nos relatórios, é uma necessidade deprimente, é diária. No entanto, todos nós devemos trabalhar, eu digo todos, para que isso seja efetivo. Então, cada um a seu nível, mas só não podemos continuar aqui com histórias de carochinhas. Mas repara, Tânia, tu não viste no outro dia na televisão o projeto do Quanto Cubango? Das tilápias, do Cacuço, não viste? Estamos a acompanhar. Brutal, não é? É um projeto do governo, está ali. E depois, Filomena, há muitos projetos que estão a ser feitos. Do governo, tem que haver também a subida do preço do petróleo. Também. Sim, não é público ou privado. E privados. Mas sim, nós gerimos mal, nós temos um defeito. Isso não pode muitas ser vezes o governo a gerir. Gerimos mal, minha querida. Nós pegamos e estragamos. Temos que ensinar as pessoas a trabalhar.
É muito importante as pessoas começarem com os seus projetos e formarem-se. Não é... hoje, por exemplo, já se vê, ainda não, olha este projeto do Quanto Bango, eu fiquei muito feliz. Porquê? Porque tem a produção, portanto, não vai depender da importação do alimento para o peixe. Eles próprios produzem, fazem a comida para o peixe. Tá? Portanto, é independente. É uma unidade que está ali totalmente independente. Não precisa de importar produto. E é assim que se tem que fazer os projetos. E oxalá não seja de nenhum membro do Executivo, seja realmente um projeto que não seja de nenhum membro do Executivo. Não que eu tenha conhecimento não é, mas também não posso dizer os nomes de quem são. Porque é para as pessoas poderem efetivamente participar neste setor, mas sem conexões. Sem conexões. Vamos ouvir a Lamberga. Eu estava aqui a reforçar o que a Tânia teve a dizer do preço